Agora vamos proceder vamos fazer o interrogatório do réu Alexandro. Podemos? Boa tarde, senhor Alexandro. Boa tarde. Já nos conhecemos, eu fui a juíza da instrução, sou a juíza Débora. O senhor pode dizer todo o seu nome? Alexandro Alves Gunch. Tá, tem que falar aqui. Senhor Alexandro, o senhor teve a oportunidade de conversar reservadamente com seus advogados? Sim. Eles devem ter lhe advertido, eu vou repetir, o senhor tem um direito constitucional de permanecer em silêncio como forma de defesa. Mas antes disso, eu vou lhe fazer perguntas para qualificar o senhor. Qual a sua idade? 49. Qual a sua profissão antes de ser recolhido preso? Eu estava de coach na academia, Tá. Onde que o senhor morava? na Vendinha. O senhor era casado? Ou tinha companheira? Tinha companheiro. O senhor tem filhos? Tenho. O senhor estudou até que série? Tem que grau de Terminei instrução? o segundo. O senhor já foi processado criminalmente outras vezes? Eu respondo uma por assédio, mas já entrei contra uma mulher que deu em cima de mim na academia, né? Aí tem uma advogada cuidando disso. Ah, certo, mas não... tá, criminal. O senhor sabe do que se trata a acusação, senhor Alexandro? Sim, senhora. Tem ciência. O senhor quer responder as perguntas? Sim, senhora. Tá. Vou pedir, senhor Alexandro, que o senhor fale com as suas palavras o que aconteceu no dia 26 de janeiro de 2024, por volta de madrugada, que era na residência de vocês, do senhor e da Débora. Fale com as suas palavras. Depois eu posso ir perguntando. Ela tinha achado o vídeo na sexta-feira antes do ocorrido. Aí a gente tinha um negócio assim, tipo, ela era bonita, né? Então, se o cara desse em cima dela, deixasse. O que importasse era a resposta dela. A mesma coisa era comigo. Se a mulher desse em cima, importava o que eu ia dizer. E aí uma aluna dela mandou um vídeo nua no banheiro. E ela pegou. Aí a gente agarrou e conversamos, né? Aí eu disse pra ela que não queria... Ela falou em se separar, que não aguentava mais. Eu disse, não, tudo bem. Que ela já estava meio estranha, assim, há mais de um mês. Porque eu estava com um problema no coração e eu não estava me cuidando. Eu estava fazendo as minhas loucuragens que eu fazia sem... E ela estava preocupada, né? E eu não quis parar. Eu disse pra ela que eu não ia parar com as minhas loucuragens. Então ela já estava mais de um mês já emburrada comigo. Aí ela achou esse vídeo, aí a gente conversou, e ela falou que não ia aguentar mais, e tá, então a gente, cada um segue seu rumo. Isso na sexta de noite. Aí a gente dormiu, tudo de boa, a gente transou todos os dias antes de ela ir embora, tá? Aí no sábado minhas filhas foram lá para casa, pousaram lá com nós. No domingo a gente foi tomar um café com os pais dela. Aí foi onde ela contou pro pai dela. Entende? Aí ela voltou para casa comigo. Fiquei uma semana toda uma boa, treinando, indo pra academia, eu limpando e cozinhando. Aí na quinta-feira, os pais dela foram lá na academia para ela olhar a casa, né? O pai dela falou comigo, né? A gente conversou tudo uma boa, tava tudo certo. Inclusive até ele comentou aqui no negócio de 10 mil que eu tinha pego com ele, tá? Aqueles 10 mil não foi para mim, eu peguei para a filha dele. Porque tem um prontuário médico no hospital que ela estava fazendo uso de anabolizante, infeccionou o corpo dela. Ela ficou com a nádega, coxa, horrível. E aí tiraram 2,7 litros. Isso está no hospital, lá está comprovado. Tiraram 2,7 litros de infecção dela. Ela ficou com uma nádega assim, ó, parecia uma... Mas está comprovado, os seus advogados juntaram nos autos? Não, isso aí está no hospital. Tá, continue. Ela ficou com a bunda, ela ficou com um lado da nádega, parecia uma lata borrada para dentro. Tá. Aí nós pensamos, aí ela começou a chorar, né? Porque ficou defeituosa, bem defeituosa, de 2 buracão. Aí ela pensamos assim, onde é que ia arrumar o dinheiro? E a gente não tinha que arrumar o dinheiro. Aí eu disse pra ela assim, tá, teu pai, vamos falar com teu pai. E ela, não posso, não queria de jeito nenhum falar pro pai dela que tinha sido por causa de anabolizante. Esse é o caso. Aí eu disse pra ela, não, eu digo que é pra mim. E vendo que tô devendo, aí já era. Aí foi onde eu fui lá e falei com ele.
Aí ele marcou de outro dia, de a gente pra mim lá pegar. E isso ele lembra. Eu dei um abraço bem apertado nele e disse, cara, eu amo demais a tua filha. Eu faço tudo pra ela e por ela. O dinheiro não era pra mim, era pra fazer cirurgia na bunda dela. Tá, isso o senhor está dizendo agora é uma versão de hoje. Sim. Mas e com relação a outras mensagens que constam dos autos, que eu agora não consigo me lembrar, mas posso verificar que o senhor devia dinheiro para outras pessoas. Isso não é um fato isolado na sua vida. Não tem outras pessoas. Hoje também vai ser dito que era para pagar algo para Débora? Não, mas não lembro de ter áudio devendo para outras pessoas. Tá. Então, prosseguindo a noite dos fatos, por favor, o senhor falou... A noite não, o senhor falou que tomaram café. Aliás, o senhor falou da quinta-feira, que o seu sogro foi lá na academia. Aí ela agarrou, se cumprimentamos, eles foram embora. Aí eu treinei ela e a gente pegou e foi para casa. Aí cheguei em casa, eu estava fazendo uso de cocaína, tá? E deixei um carreiro pronto para ela e fui tomar banho. Tá? E aí fiquei naquela, que daí ia rolar a despedida. Aí ela agarrou e estava no quarto com pijama. E aí perguntou se veio aí. E aí eu disse para ela, tá, tu já botou a roupinha? E ela, não, manda novinha botar a roupinha. E eu inventei dizer para ela, então eu vou ter que comprar uma roupa nova. Aí foi onde ela avançou em mim. Ela avançou em mim, na primeira eu empurrei, na segunda eu empurrei, na terceira eu levantei ela pelo pescoço e joguei contra o roupeiro, até a porta sair do lugar. E ela caiu no chão e eu tentei fazer aquilo, não sei se fez muita força, tá? E ela foi desfalecendo e eu grudei ela no colo e fui em direção ao carro, peguei os telefones que estavam na guarda do sofá e botei ela no carro para nós largar para Montenegro. Só que eu estava com a mão nela assim, e eu não senti mais o pulso. Aí na faixa vindo para Montenegro, eu parei o carro e botei minha boca na dela. E não senti a respiração dela. Aí eu vi que tinha perdido ela. O senhor, pelo que eu entendi da sua versão, o senhor tentou reanimá-la com massagem torácica? Sim. Não tinha indícios na... Sim, eu fiz. O perito, o senhor estava ouvindo, não falou que não tinha nada, porque o senhor... se tivesse feito, eu até achei que tinha feito mais força. Tá bom. O senhor pegou o celular, o senhor ligou para o 190? Não, senhora, fui reto. O senhor chamou a sua irmã? Que não, mora do lado? Não, mas ela mora, mas o quarto dela é nos fundos do pátio. Ela não ia me escutar. Daí o senhor, então, colocou a Débora no carro e saiu. Isso aí. Prossiga. Aí quando eu vi que ela tinha morrido, me desesperei. Eu estava muito fora da casinha. Aí fiz a loucura de largar na casa do pai dela. Nesse caminho, o senhor passou por algum hospital? Não, senhora. Fui reto lá. O senhor mora há quanto tempo na região? Quanto tempo eu moro na lá? região, Vendinha, Montenegro? Há mais de 30 anos. O senhor passou por 3 entre hospitais e postos de saúde, entre a sua casa e a casa dos seus sogros. E o senhor não procurou ajuda? É que eu vi que ela já estava morta. E aí eu me desesperei. E daí o senhor foi até a casa dos seus sogros e fez o quê? E na minha cabeça eu achei que ele ia saber o que fazer. Tá. E o que o senhor fez? Deixei ela lá e fui embora. E eu estava tão fora da casinha que eu deixei o telefone do lado dela achando que ela podia voltar e me ligar. O que o senhor considera fora da casinha? Isso é bem particular. Eu estava muito cheirado. O quão muito cheirado? Cocaína. Quantas carreiras? Bastante. Não, mas quantas? Estime. Umas 12, 14. Tá. No outro interrogatório o senhor falou 4. Mas não, 4 prossiga. eu fiz em casa. 4 eu fiz em casa. Eu estava cheirando na academia já. 4 eu fiz em casa antes do banho. Tá bom. Eu estou satisfeita. Ministério Público. Quando é que a Débora... Não sei se é ligado esse troço, tá. Quando é que a Débora comunicou para o senhor a intenção dela de se separar? Em que dia daquela semana? Foi na sexta de noite mesmo, quando ela viu o vídeo. Tá. Esse vídeo que o senhor está referindo seria um vídeo que teria sido remetido por uma moça de nome Gabriela? Isso. Essa moça era aluna dela? É a minha e dela. Tá. E na sexta-feira mesmo ela já lhe comunicou em razão do vídeo Sim, ela que já ela tinha queria visto. se separar? Sim. Tá.
Nessa oportunidade aqui, houve briga? Houve Não. discussão? Não. No dia em que ela pegou o vídeo de uma mulher nua no seu telefone, ela não ficou braba. A Ela gente não foi brigou, ficar né? braba vários dias depois. Depois. 6 dias depois. Sim, ela voltou embora todos os dias comigo, dormimos juntos, transemos. No momento em que ela descobre o vídeo, ela não se importa. Não O brigamos. acesso de loucura que o senhor Não. disse que ela teve foi no 6º Foi dia no- após o vídeo. Isso, quando eu mandei botar a roupinha. Tá. Em que peça da casa se deu essa discussão da roupinha? No quarto. Qual quarto? No nosso quarto. Quantos quartos tem a casa? 2. 2 quartos. As suas coisas estavam em qual quarto? No outro. Por quê? Porque ela tinha muita roupa. Então ela usava o roupeiro só pra ela. E eu usava o roupeiro do outro quarto só para as minhas. Uhum. E essa discussão aconteceu no quarto. No quarto. O quarto é suíte? Como é que é? Tem banheiro nesse quarto? Não. Tá. Em que momento da noite é isso? Porque vocês chegam da academia juntos, até onde eu compreendi. Sim. E em que momento da noite se dá essa discussão? Para perto das 3 horas. Da manhã? É. Tá. Às 3 horas da manhã. Mais ou menos. Até às 3 horas da manhã, vocês ficaram fazendo o quê? Ah, ela ficou arrumando umas coisas dela e eu fiquei olhando no filme da televisão. Que horas vocês voltaram da academia? Ah, era umas 7 e pouca quando a gente saiu da academia. Vocês ficaram 8 horas em casa. O que vocês fizeram essas 8 horas? Sim, ela ficou dobrando as coisas dela, arrumando. 8 horas. Aí jantemos. Uhum. Eu? E o sexo que vocês fariam de despedida ainda seria depois? Depois. Não dormiriam, portanto? Não, porque depois eu ia sair. Tá. E ela... Em que momento da noite, assim, se deu essa discussão? Ela estava preparando para ir dormir? Ela estava já deitada? Como é que foi? Ela estava me esperando já no quarto. Ela ia tomar banho? Ela já tinha tomado. Ela estava já com pijama já. Uhum. Porque o senhor, quando foi ouvido anteriormente, falou que ela ia tomar banho, né? Não, ela já tinha tomado banho. Ela já tinha Ela já estava tomado. com a roupa já. Aham. Deixa eu localizar aqui. Deixa aqui. Uhum. A vítima foi tomar banho e o réu falou, bota uma roupinha. Sim. Eu não entendi o contexto do bota uma roupinha em relação ao banho. Não, aí ela tomou o banho, ela me chamou. Eu falei, bota uma roupinha. Era fantasia. Coi? Uma fantasia. Fantasia. Não entendi. Uma fantasia. Empregada de médico. Ela estava se separando do senhor e ela ia colocar uma fantasia pro senhor. Sim. E aí ela disse, manda novinha botar. E aí foi onde eu falei, então eu vou ter que comprar uma nova. Quando o senhor fala em roupinha, era uma fantasia sexual. Isso. Vocês tinham o hábito de usar esse tipo de coisa? Sim. Toda relação sexual ela se vestia de empregada? Tinha várias roupas. Eu comprava várias roupas pra ela. Aham, E ela também comprava pela internet. tá bem. Tá. O senhor referiu diversas vezes dentro do processo que a Débora utilizou cocaína nessa noite. Sim. Ela Nós usava nas festas. Nós usava em casa no final de semana. Tá. Nesse dia aqui, o senhor falou várias vezes que ela utilizou cocaína. Sim, eu deixei pronto. Aí eu banho e deixei pronto. E ela utilizou? Não estava no espelho que eu deixei. Havia mais alguém na casa? Não, só eu e ela. Por isso que eu digo que ela usou. Usou. Tá bem. O senhor tem conhecimento de que há um laudo toxicológico negativo dela nos autos? Sim, dona, mas eu estou dizendo para a senhora que eu deixei só no espelho. A minha pergunta é se o senhor tem conhecimento. Sim, Tá. Qual é a sua altura? 1,90. Eu imagino que agora, em função do cárcere, o senhor já tenha perdido um pouco da massa muscular que tinha ao tempo do Sim. crime. O senhor consegue estimar quanto pesava naquela época? Bom, quase a mesma coisa. 125. 125 quilos. Uhum. Presumo que na época, talvez os 125 quilos representassem mais massa Mais muscular. massa. Isso, O senhor treinava pesado? bastante. O senhor treinava quantas vezes por semana? Todos os dias.
De segunda a segunda. Segunda a sábado. E o senhor treinava quantas horas por dia? 2 horas. Todos os dias? Todos os dias. Então o senhor treinava aí 12 horas por semana? Uhum. Tá. O senhor era um homem muito forte. Sim. O senhor poderia se dizer um fisiculturista, um halterofilista? Halterofilista. Entendia como sendo a sua profissão isso? Sim. Vinha pessoal de outras academias treinar comigo, para ver se conseguia me passar e não consegui. Pessoal de outras academias me chamava também para ir treinar na academia deles. Não consegui também. Tá. Tá bem. O senhor, quando foi ouvido lá na polícia, comentou que quando usa cocaína, honestamente nem vou lhe perguntar se o senhor ainda faz uso, mas que quando usava cocaína, vamos colocar nesse tempo verbal, o senhor não mudava o seu comportamento permanecia exatamente o mesmo. Sim. Então por que só aqui o senhor ficou fora da casinha? Minha mulher morreu, dona. Eu não sabia o que fazer. Ah, o senhor não ficou fora da casinha de tanto usar droga? Não, ela estava morta do meu lado, eu não sabia o que eu ia fazer. Tá, não, o senhor está me esclarecendo isso agora. Então, quando o senhor disse que estava fora da casinha, era pelo impacto do óbito, Sim, não pelo uso de droga. sim. Porque o senhor fala nos seus depoimentos que não para em hospital porque o senhor estava cagado de droga. Eu peço perdão pela utilização do termo, mas é o termo que o senhor utiliza. Sim, porque daí ela já estava morta. E eu me apavorei, eu não sabia o que ia fazer. Uhum. Tá. Então, de fato, o uso da droga não altera, Não me alterava. talvez pela compleição física, pelo uso já há bastante tempo. Tá. Uhum. Hoje o senhor mencionou pela primeira vez a questão da reanimação. O senhor fez uma reanimação, ou ao menos tentou fazer as manobras de reanimação na Débora? Tentei. Uhum. Tá. Quando o senhor disse que essa briga foi, enfim, aconteceu no quarto, né, eu lhe pergunto, em relação a qual roupeiro o senhor teria arremessado a Débora? No dela? Ela tinha um roupeiro assim, assim. Tá. Exatamente qual foi a dinâmica da situação? O que o senhor fez? Se o senhor puder contar para nós com detalhes, a sua versão. Peguei por onde? Eu peguei ela no pescoço, só que é o seguinte, eu não sei a força que eu fiz. Entende? Que eu levantei ela e joguei ela contra o roupeiro. O senhor pegou ela com uma mão? Com uma mão. O senhor é destro ou canhoto? Sou direito. O senhor levantou ela do chão com uma mão? Levantei ela, tinha 70 quilos. Quanto ela tinha de altura? Acho que 1,67. Vai para um cara que levanta 400 quilos na academia. Sim. E o senhor ergueu ela com uma mão? Com uma mão. E jogou ela contra Contra o guarda-roupa. E aí como é que ela caiu? Ela caiu de costa. Ela caiu por cima das pernas e de costa. Bateu que Sim, região? sim, As costas? Bateu o quê? Ela caiu de costa. Caiu de costas? Caiu de Num costa. roupeiro? Hã? Num roupeiro? Sim, bateu no roupeiro e caiu no chão. Bateu as costas dela no roupeiro? No roupeiro. Tá. Uhum. E aí, o senhor referiu algumas vezes que a partir desse momento em que o senhor arremessa, ela começa a passar mal. Sim. Quanto tempo ela ficou passando mal? Não muito, porque daí eu tentei fazer e vi que não ia conseguir, peguei ela e botei no carro. Pra até tirar o carro da garagem, uns 5, 6 minutos. Ela ficou agonizando ali entre 5 e 6 minutos. Sim, até dentro do carro. Tá. Pelo que eu entendi da sua conversa, o senhor colocou a Débora viva no carro. Sim. Tá. O senhor mora lá na Vendinha. Uhum. Morava? Lá na 386, do outro lado da Do outro lado 386, da no faixa, sentido interior capital. Isso. Lá embaixo. Quase Triunfo. Certo? O senhor pegou qual percurso para vir para Montenegro? Não, eu moro na Vendinha, bem na 386. Sim, eu sei. Aí, Siga lá. O senhor foi pela 386 ou o senhor veio pelo Passo da Mora? eu fui pela 386. O senhor pegou a 386. Aham. Então o senhor fez 386, 124, entrou na Unisc, Montenegro? Isso? Não, eu vim por cima. Seguiu reto pela BR, Aí saí lá no pai dela lá. saiu por lá por cima. Isso. Não entrou aqui. Não. Não entrou Aeroclube, Via Não. 2. Não. Foi lá por cima. Pela BR. Uhum. Tá. O senhor referiu que
Isso aconteceu por volta de umas 3 horas da madrugada. Não conseguiu explicar muito bem o que fizeram ao longo dessas 8 horas, mas, segundo o senhor, essa briga aconteceu lá pelas 3 horas da manhã. É isso? Foi um pouco antes. Tá. O senhor sabe, até porque o senhor entregou o seu telefone celular, que há uma mensagem que o senhor manda para sua irmã. Sim, senhor. Por volta de 2 e pouco da madrugada, certo? Sim. Em que o senhor diz para ela: deixei a chave na cerca, cuida dos meus cachorros. Ou, sim. Cuida dos meus cachorros, eu deixei a chave na cerca. Da minha cadela. Isso. Sim. Por que o senhor mandou essa mensagem para sua irmã às 2 da manhã? Porque eu ia sair depois. Que horas o senhor ia sair? Assim que a Débora tivesse terminado. Terminado o quê? O sexo, dona? Assim que vocês tivessem terminado de transar, o senhor ia sair? Eu ia sair. Uhum. E por que o senhor deixou essa recomendação para sua mãe, para sua irmã? Porque eu não sabia se eu ia voltar naquele dia. Tá. Mas os seus cachorros não iam ficar com a Débora? Não, ela ia levar 3 e eu ia ficar com 2. Mas por que essa preocupação com os cachorros às 2 da manhã? Sim, porque eu não sabia se eu ia voltar naquele dia. Uhum. E por que a Débora não cuidaria dos cães, já que ela tinha tanto apego aos animais? Porque a Débora estava indo embora. Sim, mas ela estava levando os animaizinhos, certo? Sim, mas ela ia levar 3. 2 ia ficar comigo. Uhum. E aí ela não poderia cuidar. Se ela fosse embora, como é que ela ia cuidar? Tá bem. Uhum. Qual foi a sua intenção, ideia, de largar o corpo dela de frente à casa dos pais? Aí eu não consigo lhe explicar. Eu não entendo até hoje porque que eu fiz isso também. O senhor, quando foi ouvido antes, falou que o certo teria sido deixar o corpo dela no carro ou na delegacia. Levar essa moça para atendimento médico nunca passou pela sua cabeça? Ela estava morta já, dona. Mas o senhor acabou de me dizer que colocou ela viva no carro. Sim, daí eu, assim como eu falei para a senhora que eu botei minha boca e senti que ela não está mais viva. Como é que o senhor botou a boca? O senhor estava dirigindo por uma rodovia. Eu parei o carro. Aonde o senhor parou o carro? Nessa que vem para Montenegro. Qual? Na 386 ou na 124? Na 124. Em que altura da 124 o senhor parou? Antes da entrada da pedreira. E onde é que o senhor sentiu que ela parou de respirar? Que eu estava com a mão nela segurando assim. E o senhor conseguiu, com o carro em movimento, ter a percepção de que o pulso dela havia parado? Dirigi com a mão, carro automático. Uhum. Tá, enfim. E não lhe passou pela cabeça que ela pudesse ser atendida, ressuscitada, ou mesmo que o pulso tivesse fraco demais para que o senhor pudesse sentir? Quando eu senti a boca dela, eu vi que ela tinha morrido. E ali o senhor deu por perdida a situação? Sim. Tá. E aí o senhor deixou o corpo dela ali na frente da casa dos pais. O senhor tocou a campainha? Não. Buzinou? Não. Chamou o seu Davi? Chamou a dona Rosane? Não. Não chamou sua irmã também, que mora na casa ao lado, quando ela ainda estava viva, na sua versão? Por quê? Que nem eu falei para você, minha irmã mora no quarto dos fundos do terreno, ela não ia me escutar. Mas a casa é do lado. Sim, não lhe passou pela cabeça tocar na casa da sua irmã? Porque o senhor mandou uma mensagem para sua irmã para falar do cachorro. Me chama a atenção, a sua esposa está morrendo, o senhor não contatar a sua irmã, porque o senhor, pouco antes, havia pedido para cuidar do cachorro. Sim, mas ainda não tinha brigado, nem enrolava o que acontecia. E o senhor não pensou na sua irmã como uma alternativa? Minha irmã já estava até dormindo. SAMU? Brigada? Não? Não pensei, dona. Não. A melhor ideia que o senhor teve foi largar o corpo em frente à casa dos pais dela. Depois que eu tinha perdido ela, sim. Tá. Nós estamos falando de 26 de janeiro. Portanto, auge do verão aqui. Por que o senhor tem um cobertorzinho no seu carro? Eles protegiam o banco das cadelas. Ela levava as cadelas para casa da mãe dela, deixava lá. Tem imagens no processo do seu carro, não tem praticamente nada dentro do seu carro, tirando alguns sapatos e alguns outros itens pessoais. Porque nós deixávamos direto o cobertorzinho, nós íamos carregar elas. Tá. Era 2 camisetas no banco da frente e um cobertorzinho no banco de trás para não sujar o banco. Uhum.
E aí o senhor usou esse cobertor para cobri-la. Sim. Por que o senhor cobriu ela? E sim, para não deixar ali. Não, deixar ali o senhor já estava deixando. Por que o senhor cobriu ela? Eu achei melhor cobrir. O senhor não queria que vissem ela seminua? Não, só botei para não aparecer. Para ficar tapada. Não apareceu o quê? Para ela ficar tapada. Tá bem. E depois que o senhor faz isso, qual é a sua próxima atitude? Aí eu voltei em casa. E depois fui para Gravataí. Por que o senhor voltou em casa? Eu tinha que fechar a casa, né? O senhor teve essa preocupação de voltar em casa e fechar a casa. Socorrer a sua esposa, o senhor não teve essa preocupação. Mas voltou para fechar a casa, é isso? A sua intenção ao retornar para casa era fechar a casa? Não. Ah, sim. Eu não vi. Eu também não reparei. Não reparei também. Eu não ouvi. Então, por favor, assim como o advogado de defesa postulou, ninguém deve se manifestar agora. Oportunidade do réu. Obrigado. Então o senhor voltou em casa para fechar a casa. Tá. Pegou alguma coisa, uma muda de roupa, alguma coisa? Não. Não pegou nada? Só trancou a casa. E aí o senhor foi para onde? Fui para casa de um amigo meu. Qual amigo? Gravataí. Em Gravataí. O senhor foi direto para casa Não. dele? Como é que foi? Primeiro eu fui para um posto ali perto da Freeway. Aí quando clareou o dia, consegui falar com ele e fui para lá. Uhum. E o que o senhor planejava ali naquele momento por ir para casa dos... Qual era o nome do amigo? Eu prefiro não falar, dona. Tá bem, não tem problema. E o que o senhor pretendia fazer na casa desse seu amigo? Estava esperando a minha advogada. Isso conseguia falar com ela. Onde é que estava a sua advogada? Na praia. O senhor já havia contatado ela nesse momento? Não, eu não sabia onde que ela estava, nem que praia ela estava. Tá. Mas o senhor já havia tentado contatá-la? Sim. Havia conseguido contatá-la? Não. Tá. E aí o senhor, então, se acautela até pelo menos conseguir falar com ela, é isso? Sim. Tá. E a partir daí, o que acontece? Aí ela consegui falar com ela de tardezinha. Aí a gente se apresentou na delegacia daí, Na tardezinha da sexta. na sexta. É isso? É. Quanto tempo o senhor levou para vir lá da Vendinha até aqui o centro, aliás, até o Centenário, lá em cima? Bah, não cheguei a marcar. O senhor fazia esse trajeto com bastante frequência? Quanto tempo Todo lhe dia. leva? Lá, mais de 35, 40 minutos. Mais de 35, 40 minutos. O senhor disse que vocês estavam transando todos os dias desde então, é isso? Sim. E o senhor percebeu que dessa vez a Débora queria mesmo separar do senhor, que dessa vez ela estava resolvida Sim, mas eu sair de comentei casa. primeiro. A intenção de separar foi sua? Sim, porque ela pegou e eu estava sem razão. O senhor pediu a separação? Eu disse, melhor não separar do que brigar. Que A eu queria que ela fizesse iniciativa barraco de no separar serviço. foi sua? Sim, senhora. E fui eu que ratei com ela. Não, eu vi. É que eu não... por isso é que é desse... Tá, gente. Porque fui eu que ratei com ela. Familiares, não interessa de que lado... Só um minuto, doutora, desculpa. Não tem problema. Não podem se manifestar, senão os senhores vão ter que sair do plenário. Tá? Eu até Porque peço nós- desculpas, porque eu nós- também fiquei surpresa pela informação. Nós nunca fomos de brigar. Tá. Nunca tinha brigado. Quem decidiu separar foi o senhor. Sim, eu disse, se é para nós brigar, se é fazer fiasco na academia, a gente separa. Cada um pega o seu rumo. Que nós já tínhamos separado uma vez. Tá bem, e ela levou numa boa. Sim, que nós já tínhamos separado uma vez. Nós ficamos uma vez 3 meses separados. No entanto, ela estava já com apartamento locado, mudança preparada, mas a iniciativa da separação havia sido sua. Sim. Tem um áudio dentro do processo que o senhor remeteu às 14 horas e 3 minutos para um amigo seu, que o senhor alcunhou Periquito, em que o senhor... não sei se nós reproduzimos, de repente. Pode ser. Podemos reproduzir, doutora? O senhor diz assim no áudio: e aí, Periquito, como é que está a batalha? Isso está, desculpa, no evento 31, folha...
A WhatsApp áudio Alexandro para Periquito 33003.mp3 é o nome do arquivo. E aí, Periquito, como é que tá meu batalha? Ô meu, vai fazer uma última mão para mim, tá? Eu vou resolver um assunto aí. Meu telefone vai estar no carro, tá? A senha é 13 14 15, letra A minúscula, entendeu? Aí tu vai pegar esse telefone, vai estar o número da minha filha e tu vai mandar esse áudio para elas, tá? Que elas vão escutar, que eu amo muito elas, sempre amei, tá? Elas foram sempre uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E para elas me perdoar tudo que eu vou fazer. E aonde eu estiver, eu vou amar elas sempre. E vou estar cuidando delas, tá? E pro meu irmão Lucas, que é o que eu mais considero e admiro, tá? Que é para ele fazer o que a gente combinou e a grana daí é para pegar e dar para elas, tá? Que eu tinha falado para ele dar para uma pessoa, só que aí é para dar para as minhas filhas, tá? Eu não vou estar na volta para ver, mas eu confio muito nele. Por isso eu mandei ele fazer isso, tá, cara? Agradeço a farra, a folia que a gente fez. Fizemos muita loucura juntos, muita. Toquemos o terror, valeu a pena. E se a gente tiver a chance de ficar junto em outra vida, vamos tentar fazer melhor, tá, irmão? Abraço até o fim. Tem o áudio, se for necessário, mais adiante a gente passa para o senhor. Quem é o Periquito? Era um amigo meu, Ele mora onde aqui em Montenegro? na Matias. Canoas? Uhum. Tá. Esse áudio aqui o senhor mandou às 14 horas do dia em que o senhor matou a Débora. Sim. Tá? Ao que tudo indica aqui, deixando instruções para esse seu amigo de como se comunicar com as suas filhas. Qual era a intenção do senhor aqui? Porque isso para mim soa como uma despedida. Sim. De quem Eu vai tava- fugir ou morrer, enfim. Não, eu tinha uma dívida para acertar. Naquele dia. Naquele dia estava marcado já. Se a senhora escutar aquele outro áudio do Alexandre que tem aí, vai ver que não tem nada premeditado. Tá? É tudo pessoas assim que conhecem a história de 2018 para cá. Tá, cara? 2 caras que nós estava e eu estava indo para pegar eles em Canoas. Tá. Vamos entender melhor isso. E aí quando eu voltei em casa, eu voltei para pegar as armas. Justamente no dia em que a Débora morreu, o senhor havia marcado um duelo. Sim, senhora. Tá. O dono da boca que eu pegava droga falou que eles iam estar na boate Orfeu em Canoas. Tá. Qual era o problema que o senhor tinha com essas pessoas? Eu não compreendi. Era uma rixa da coisa antiga. Rixa antiga. É, rixa antiga. E o senhor tinha marcado esse encontro? Como é que foi? Não, o dono da boca onde eu pegava droga falou que eles iam estar lá. O senhor pegava droga em Canoas. Pegava em Canoas. Morando em Montenegro, pegava droga em Canoas. Era melhor? Não pegava aqui na estação? Não. Não? O senhor sempre que queria usar droga ia a Canoas buscar? Sim. Não era meio difícil isso? Lá era melhor, eu falei pra senhora. O que era melhor? Qualidade. A facção que domina Canoas é exatamente a mesma facção que domina Montenegro. A droga é distribuída em todo o estado. Por que a droga de Canoas é melhor? Porque lá eles misturam menos coisas que aqui. Uhum. Tá bem. E aí, toda vez que o senhor usava droga, o senhor ia a Canoas pegar droga? Sim. Tá. O senhor pegava droga com que frequência em Canoas? Quase toda semana. Toda semana. Tá. E aí, justo no dia em que o senhor matou a Débora, o senhor marcou um acerto de contas relacionado a uma dívida de tráfico, é isso? Eu não marquei não marquei encontro. Tá. Eu ia chegar sem avisar. Ia chegar onde? Onde eles estavam, na boate Orfeu. E como é que o senhor ficou sabendo que eles estariam na boate Orfeu? O dono da boca me falou. E como é que o dono da boca sabia que eles estariam Porque à eles noite estavam na lá e boate perguntaram Orfeu? se eu ainda estava aparecendo por lá. Uhum. E qual era a sua intenção ao ir até lá? Terminar o assunto. Não compreendi. Matar eles. Tá, o senhor ia... Naquela noite o senhor tinha planejado um outro homicídio. Não, da minha mulher eu não planejei. Planejei o deles. Tá. Então, naquela noite, na verdade, o senhor não mataria a Débora, mataria outras 2 pessoas. Vagabundos. Ladrão. Tá. E aí o senhor ia matá-las como? Eu falei pra senhora que quando eu voltei em casa eu peguei as armas. Não, o senhor não falou. Eu falei quando a senhora tocou no áudio ali. De que armas? Que eu tinha guardado, tinha mandado o cara largar em casa pra mim. Onde é que estão essas armas? Aí devolvi. O senhor foi preso, como é que o senhor devolveu?
Quando eu cheguei na Orfeu, eles não estavam lá, eu deixei lá em Canoas. O senhor foi à boate? Claro. O senhor largou a Débora morta na frente da casa dos pais e foi até a boate? Foi. Tá. E aí o senhor foi à boate encontrar com eles? O senhor matou eles? Não, eles não estavam. Eles não estavam lá? Não estavam. Já tinham saído. Tá. Foi uma noite intensa? E aí o senhor não encontrou com eles? Não E aí encontrei. fez o que com as armas? Deixei na boca onde eu pegava as drogas. Deixou com quem? Na boca onde eu pegava as drogas. Com quem? Com o dono da boca. Quem é? Ô, se eu falar pra senhora, eu botei um ovo no meu peito. Não vou falar o que eu pensei. Tá. E aí o senhor, então, foi a boate... Porque o senhor tinha me dito inicialmente que tinha ficado num posto de gasolina em Cachoeirinha, perto da Freeway, e depois tinha ido pra Gravataí na casa do seu amigo. Então é mentira isso. Não, isso é verdade. Mas cadê a boate Orfeu nesse meio do caminho? A bote já foi em Canoas. Tá, mas o senhor me disse que pegou a Freeway, ficou num posto de gasolina até amanhã, assim que o senhor está se despedindo. Eu não entendi se o senhor estava se despedindo porque ia ter esse embate ou se porque pretendia fazer alguma Não, coisa. pensei. Mas daí Tá. eu ia ser considerado um monstro. Tá, Então, se eu quisesse ter feito o que eu fiz. tá, entendi. Tá. E aí o senhor se entregou no sábado, é isso? Não, na sexta. Na sexta. Tá, mas essas mensagens, então, quando é que o senhor as dispara? Foi no sábado. Sim, porque o senhor não foi preso imediatamente, é isso? Aí, E aí o senhor... me apresentei na sexta para a delegada, dei meu depoimento, eu achei que eu ia ficar preso. Sim, Aí ela me mandou para casa. tá. Eu disse para ela que eu ia ficar na casa das minhas filhas. Uhum, Aí ela disse que quase certo que ia ser preventiva para mim. uhum. Aí eu disse para ela, doutor, eu não quero viaturas na frente da casa das minhas filhas. A senhora liga, eu venho E aí o senhor ficou aonde? na casa da minha filha. Na casa da sua filha. Tá. E aí quando ficou sabendo da preventiva, o senhor se apresentou à Me polícia? apresentei. Tá. Tá bem. Quer continuar? Graça? Boa tarde, seu Alexandro. O senhor tem bem presente quando é que o senhor começou o relacionamento com a Débora? Foi... Era quase 2012. Ela estava fazendo a carteira. Carteira de motorista. Ela já tinha 18? Sim, senhora. Mas o senhor não conheceu antes, porque pelo que eu li aqui das suas testemunhas, que são as que mais trazem luz, antes vocês não tinham relacionamento, vocês se conheceram antes, tipo, amigos. Não foi assim? Sim, mas não, eu comecei a ficar com ela... Não, mas eu quero saber quando se conheceram. Não, quando... nós não chegou a conversar, só se fechava na academia. E qual era a academia? Na Coliseu. O que ela fazia lá? Primeiro ela treinava. Quantos anos ela tinha? Bado, não sei. Não sei mesmo. Eu não conversava com ela, a gente só se passava. Tá, mas daí o senhor calcula mais ou menos o tempo que demorou, daí o senhor ficou sabendo daí da idade dela. Não, que daí eu treinava de vez em quando na Coliseu, eu treinava mesmo era em Canoas. Aí quando o dono passou a academia para Timbaúva, ele me encheu o saco para vir treinar com eles ali. Aí nesse meio tempo ela já estava trabalhando na academia daí. Ela estava trabalhando e fazendo a carteira de motorista. Tá bom. Então, mas o senhor conheceu antes. E aí, em seguida desse momento, vocês já começaram um relacionamento? Não, ela começou treinando a minha mulher. Ah, ela começou treinando a sua mulher, Sim, que eu senhora. presumo era a Cassiane. Cassiane. Tá, e aí? Aí, Daí a, como é que começou o relacionamento? aí a Cassiane falou para mim, né, que ia começar a treinar com a Débora. E aí eu perguntei qual a Débora. Aí ela, da academia. Não, legal. Só que aí, que nem eu falei, o pessoal vinha de fora treinar com o frescura e comecei a ficar junto daí. Fiquemos um ano, quase toda a festa que a gente ia. E aí, quando ela descobriu da Débora, ela falou pra mim que ia na casa do pai dela tomar um café. E eu fiquei em casa, Quem falou? a Cassiane. Só que ela tinha ligado pra Débora dizendo que ia lá buscar a Débora. E aí, quando eu tô deitado, as duas entraram na porta do quarto. E aí foi quando... Aí a Cassiane falou, pô... Então, o senhor trouxe a Débora, que era uma funcionária da academia em que o senhor treinava, que tinha pouco mais de 18 anos. Que idade tem a Cassiane? hoje eu não sei que idade ela dava. Mas ela era perto do senhor ou longe a idade? Não, é mais nova, mais nova.
Tá, então era outra Ela devia ser jovenzinha. devia ser uns Daí o 8 senhor anos mais tro- que a Débora. Hã? Devia ter uns 8 anos mais velha que a Débora. Tá, daí então o senhor trouxe a menina de 18 anos para sua esposa de 26, que ficava com outras mulheres, e o senhor trouxe essa moça de 18 anos da academia para ficar junto com o senhor e com a sua Bom, esposa. Quem foi buscar foi ela. Eu não trouxe ninguém. Tá, mas o senhor já ficava com ela há um ano? Sim, O senhor mas- falou? Sim, eu ficava escondido. Tá, mas era com o senhor o vínculo, presumo. Sim. O senhor que ficava com Sim. ela, segundo o senhor diz. Aí depois a gente ficou os 3 juntos. Aí moramos juntos. Daí o senhor então trouxe ela para o seu lar, para sua esposa. A de 18 para de 26 e o senhor Sim, aí fomos morar com juntos. 35, pelos meus cálculos. Tá, fomos morar juntos daí. Daí o senhor não apenas trouxe, foi morar junto. E nesse meio tempo ela treinava com o senhor. Sim, E o senhor fazia uso de anabolizante? eu e elas. Não, eu quero saber o senhor, porque Eu sim, a claro. Débora está entrando na sua vida nesse momento. Sim, Tá, o senhor fazia uso de anabolizante. sim, senhor. E de cocaína. Sim, E a Cassiane também. também. E daí o senhor traz a Débora. É? Tá. Eu tenho outra pergunta para o senhor, nada a ver com isso. O senhor falou antes que o senhor ficava rígido quando o senhor usava. Rígido é assim 100% quando usava cocaína. Então, para que o senhor usava cocaína se não acontecia nada com o senhor? Eu gostava da sensação que dava. Tá. E a Débora, o senhor mostrou para ela cocaína? O que que ela, como é que foi a história da... Começou nas festas com nós, começou a usar também. Tá. Tá. Aí eu tenho uma outra pergunta para o senhor. O senhor falou para minha colega, mas eu confesso que eu não entendi bem, e eu moro há mais tempo aqui em Montenegro, então eu gostaria de entender. Qual foi o trajeto que o senhor fez exatamente da Vendinha para Montenegro? Para os seus sogros que moravam no bairro Centenário, na parte alta. Sim. Qual foi o trajeto que o senhor fez? Vim pela Tabaí, 386. Como é que é a outra que a senhora falou ali? O senhor veio pela 124? Isso. Não veio pela 287? Não veio pelo Muda-Boi? Veio pela passando pelo Muda-Boi? Veio pelo Pesqueiro? Não, eu morava mais pra cá a casa. Tá. É Daí o quase na senhor entrada do polo ali. veio pelo Pesqueiro. Passou pelo posto, o Polo 2, aquele da entrada lá Isso, do entroncamento da 386, passou por ele lá. isso. Passou pelo Aeroclube. Não. Não, Passa, vim passa. reto. Continuei reto aí em Tá, cima. passou pelo Germano Henke. Sim, senhora. Germano Henke à esquerda, Aeroclube à direita. Sim, passei reto. Foi até o final, passou o Lá em supermercado e aí entrou Peguei a direita. naquela via direita. Tá. Isso. Que momento que o senhor constatou a morte da Débora? Foi logo que passou o posto. Lá no Pesqueiro. É. Tá. Então, e quando o senhor colocou ela viva no carro, assim, o senhor não avisou sua irmã. E o momento que o senhor ligou para avisar dos cachorros foi que horas aí? Foi bem antes. É que eu já sabia que eu ia sair depois. Por isso que eu falei pra senhora. Foi bem antes. Antes do quê? Bem antes do quê? Bem antes do ocorrido. Bem antes da... Qual ocorrido? A morte? É. O senhor falou para ela sexo. Por isso que eu não entendi, por isso que eu estou perguntando. Foi bem antes disso. Mas Foi o que, lá. que aconteceu? Eu não quero botar palavras na sua boca, eu quero que o senhor me conte o que aconteceu. Eu À já vontade, respondi, doutor. Diga. Mas eu não ouvi. A senhora está querendo perguntar de novo para ver se pega uma contradição dele. Já respondeu, doutora. Está respondido. Eu vou até pedir para a doutora indeferir as perguntas. Mas eu posso responder para ela. Era assim, ó. Eu queria saber depois do que, ou antes do que ele fez o telefonema, não, a mensagem para a irmã. Essa é a pergunta. Foi antes, quando ela estava arrumando as coisas dela. Antes de tudo. Sim? Tá bom. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor. Mas eu tenho daí do... Enfiou as unhas. Eu tinha deixado cair. Que controle? Da TV? Tá, daí o senhor se abaixou. O senhor falou, põe uma roupinha, foi se abaixar para pegar o controle que Não. ia... Eu tinha falei caído. para ela botar a roupinha. Aí ela avançou em mim. Ela avançou em mim, empurrei. Avançou de novo, empurrei. Tá? Aí Esse quando- avançou que é a unha que o senhor fala? Ah? Não, Esse ela avançou avanço- de soco, vem de soco. Aí eu empurrei ela.
Aí foi quando eu me agachei pra pegar o controle, aí sim que ela cravou as unhas. Tá, e aí? Aí foi quando eu levantei ela e joguei contra o roupeiro. Então o senhor estava agachado e aí levantou ela, assim, tipo, levantou e jogou no armário. assim. Isso. Tá, e aí ela caiu no chão. Caiu no chão. Em decúbito dorsal, com as costas pro chão. Isso. Tá, então em que horas que ela machucou a mão, a testa e o cotovelo? Mas eu não sei lhe dizer. Olha, importante. Ela Sim. tinha 3 cortes na Eu vi na testa, foto. na mão, no cotovelo. Ela caiu, ela bateu no armário De costas. e bateu no Sim. chão de costas. Sim. E o senhor não deu nela. Eu O senhor não não bati fez nela. nada nela. O senhor pegou o pescoço só e com a mão destro, né? Fez. Quando é que ela se machucou? Não sei lhe dizer. Tá. O senhor alguma vez sofreu uma restrição de aproximação de alguma pessoa? Se o senhor não entendeu, eu posso refazer a pergunta. Mas alguma vez o senhor ficou impedido de chegar perto de alguém? Sim. O que que houve? O que que é isso? O que que aconteceu? É que eu treinava uma mulher e a filha dela na academia, tá? E ela começou a dar em cima de mim. Só que ela não imaginava que eu conhecia o marido dela. E ela começou a mandar um monte de mensagem e aquelas mensagens eu não apagava. Aí quando foi, ela chegou outro dia, veio falar os negócios e disse, eu conheço teu marido. Ele trabalha no caminhão, a gente já se encontrou no posto várias vezes. Aí no outro dia ela veio treinar, ela nem me olhou. Fez o treino sozinha. Aí eu fui treinar a filha dela. Aí quando ela apareceu, ela veio falar comigo. Ela disse, vem cá, tu me acha um bagulho? E eu disse, mas olha minha mulher. Academia cheia de gente, como é que eu vou ratear aqui dentro? E eu disse, eu conheço teu marido. E aí ela parou. Aí deu uns dias, um oficial de justiça mandou uma mensagem no telefone, dizendo que se eu chegasse perto de qualquer familiar dela, eu podia ser preso. Ela pediu medida protetiva para mim não falar com o marido dela, não foi pra guria. Eu nunca me passei com ninguém. E aí tá todas as mensagens, tá guardada em ela. E ela levou pra delegacia para mostrar lá. As mensagens dela reclamando do marido, dizendo lá que queria um negócio diferente, uma aventura na vida dela. Tá tudo na delegacia lá. É nos nossos, lá no final. Sem internet, não teve não. Peraí que eu vou ter que pegar. Eu não baixei todo. Então, o senhor, a ordem de restrição não era para uma menina de 15 anos, era para o pai da Pra mim, menina. pra mim não falar com o pai dela. Ela ficou com medo que eu falasse com o marido dela. Mas o juízo deferiu uma medida de proteção para uma menina de 15 anos. Sim, mas botaram lá que eu não podia chegar perto de nenhum familiar. Mas o que desencadeou isso, porque isso existe para adolescentes, não para adultos, Sim. é em relação a essa menina. Qual era a relação que o senhor mantinha com a menina de 15 anos? Não, eu só treinava ela. Treinava ela e a mãe dela. Tá aqui. Peraí, deixa eu pegar o do processo. É que só pra o do não ter processo, tem problema. que ser o do processo. Qual era a medida, qual era a relação com ela, então? Eu só treinava ela e a mãe dela. Tá bom. E os contatos que o senhor mantinha com ela eram totalmente comuns a um professor de academia. E quase nada. Tá. E a mãe dela ainda falava pra mim que era pra mim segurar na academia até o horário do ônibus. Pra ela ir embora, pra não ficar caminhando na rua sozinha. Ah, tá bem. É o último. É que talvez a mãe dela tivesse confiança no senhor, Por isso? assim como tinham aqueles pais. Ó, Perguntas e não debate. A doutora está debatendo com o réu. Desce só um pouquinho. Eu queria ocorrência. já te digo. Ela acha que não te preocupa, doutora. Ali, ó. Quanto tempo o senhor treinou essa moça? A menina? Ah, foi pouco tempo. Nem lembro. O senhor tinha um relacionamento anterior com essa família? Não. Em que academia o senhor treinou ela? Na Forfeit. Aqui diz
que o senhor pedia fotos íntimas para a menina de 15 anos, que se esfregava nela quando fazia agachamento. Dizia que queria perder meia hora com ela e passava a mão, apertava e dava tapas nas nádegas dessa menina cujo nome eu estou tentando preservar. Sim. Aí a academia cheia de câmera, cheia de gente, a minha mulher trabalhando junto comigo, eu ia fazer isso. Eu vou só perguntar por que a ação na infância é minha. Por que não... Por que não Nessa ação, inclusive, o Conselho Tutelar menciona que... por que não reclamaram para os donos da academia, para minha mulher, na recepção? O Conselho Tutelar visitou a menina, enfim, e relatou que havia outras meninas também vítimas de atos semelhantes que não desejavam se manifestar a respeito do ocorrido. Mentira. Também, é mentira, tá. Tá, eu estou satisfeita. Talvez volte, mas por hora... Doutora Samantha tem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Então, de forma derradeira, no dia 25 de janeiro, ou madrugada do dia 26 de janeiro de 2024, o senhor não teve relação sexual com a Deb ou teve? Não tive. Certo. No dia anterior, o senhor alega que teve, isso? Até de manhã. No dia 25 de janeiro, o senhor teve relação sexual? Sim. Certo. O senhor trabalhava na academia? Sim. Bom, coach. Qual horário que o senhor laborava? Nós chegava lá 10 horas da manhã. E costumava sair que horário? Eu tinha mais aluno que ela, eu saía perto das 8h30, 9 horas. Vocês faziam, inclusive, as refeições na academia? Sim. A Débora enviou um áudio para a genitora dela, para a senhora Rosane, e solicitou que não comentasse com ninguém para que não chegasse aos seus ouvidos. O senhor poderia nos esclarecer o que motivou ela, o que fazia ela ter este medo do senhor? Ela nunca teve medo de mim. Ela não tinha motivo para ter medo de mim. Então, por que ela não queria que externasse a intenção dela de sair de casa e separar-se do senhor? Não sei. Eu nunca fui possessivo. Nós já tínhamos separado uma vez. Mas uma não ia fazer diferença. Na conversa, onde a princípio motivou a briga de vocês, a discussão de vocês em relação à menina do vídeo, o senhor pede para que ela vá num horário específico para que vocês possam se encontrar. O senhor recorda disso? Não. E logo após o senhor encaminha esse vídeo para uma pessoa com o nome de Rob Mercado. O senhor recorda isso? Mas é um amigo meu. E por que o senhor encaminhou esse vídeo para ele? Só para de reação. Mas a Gabriela, nós estávamos marcando negócio de treino, não era para sair junto. Nenhuma vez eu saí com ela. Mas nas conversas aqui, inclusive, o senhor pede para que ela vá com uma calcinha bem pequenininha. Mas para treinar. Para ir para academia, nunca saí com ela. A calcinha pequenininha fazia diferença no treino? E a reação? E o senhor era casado à época? Sim. O senhor, após abandonar o corpo da Débora em frente à casa dos pais, o senhor direcionou-se direto à delegacia de polícia? Não. Fui de noite com a Daniela. E em qual horário o senhor entrou em contato com seus familiares e amigos? Conversei com eles, acho que foi de tarde. Naquele dia. De manhã o senhor não quis contatar ninguém? Não. Fiquei sem bateria. Mas o senhor disse que estava tentando ligar em média de 9 horas para os seus amigos? Isso foi no sábado. Não, quando o senhor estava em Gravataí no posto de gasolina.
Aí lá eu botei o telefone carregar e eu consegui falar com eles. E neste momento o senhor não quis ligar para suas filhas? Não. Conforme a doutora promotora perguntou para o senhor, a sua irmã reside ao lado, né? Sim. Em algum momento, o senhor chegou a gritar em nome da Letícia ou algo assim? O quarto dela nos fundos, ela não ia escutar. E quando o senhor esteve na casa dos pais, o senhor entrou com um carro de ré. O que motivou o senhor a entrar com um carro de ré? Ele está com a direção estragada até hoje. Está o quê? Desculpa, A não direção entendi. está estragada até hoje. A direção? É, ela não vira direito. O senhor não consegue dobrar a esquina com o veículo? Fazendo muita força. Então o senhor achou mais fácil ou seria para conseguir sair da rua, dar a fuga com mais rapidez? Descer de ré. A rua não tem saída, por isso que o senhor entrou de ré? Sim. E o cobertorzinho vermelho seria alguma forma de retaliação em relação aos pais? Não, eu já falei que eu não queria deixar o corpo à mostra. O senhor tinha uma boa relação com os pais da Debbie? Tinha. O senhor costumava frequentar a casa de praia deles? Eles terminaram a casa no final de 2023, porque a gente foi uma vez lá, a casa não estava pronta. Aí a gente foi lá no Natal. E vocês posavam na casa, pernoitavam na residência? Mas nós fomos 2 vezes só. Uma não estava pronta e a outra foi no Natal. E nesta vez no Natal o senhor pernoitou? Não, porque a gente queria ir numa festa que tinha aqui em Alvorada. Certo. Tanto eu quanto ela. O senhor em algum momento falou para algum amigo, algum conhecido, ou então o senhor externava na academia que se a Débora largasse ou terminasse o relacionamento, o senhor mataria e largaria o corpo na frente da casa dos pais? Nunca. Eu já disse, eu nunca fui possessivo com nenhuma das minhas mulheres. Nenhuma. Doutoras, querem contrapor mais um? Estou satisfeito também, sem mais, excelência. Boa tarde, Alexandre. Quantos anos tu tá, Alexandre? 49, fazendo 50 agora em novembro. 50. Brevemente, assim, conta um pouco da teu núcleo familiar, onde é que tu nasceu, quantos irmãos tu tinha, como é que foi a tua infância, quando é que tu saiu de casa. Não precisa te alongar muito, mas só para eu entender essa situação. Nasci em Porto Alegre, aí moramos até uns 6 anos em Canoas ali, aí depois nós vamos para Vendinho. O que teu pai fazia da fita? Pai era caminhoneiro, Caminhoneiro. Tua mãe? a mãe dona de casa, Dona de casa. Quantos irmãos? mais 5, Mais 5 irmãos. Tu era o mais velho, do meio, mais novo? mais velho, Mais velho. Tá. Era uma família, uma condição econômica boa ou não? pobre, Pobre? pobre. Como é que era dentro de casa? Teu pai, tua mãe, a relação dele contigo, com os teus irmãos? Era um inferno de infância. Se puder. Nós apanhava, nós passava fome. Ele chegava bêbado de casa, espancava nós do nada, dormindo, nós não tinha roupa, não tinha cama. Ele quem? Meu pai, minha mãe Tua mãe te batia? também, Por quê? que estavam bêbados. Batia em ti nos teus irmãos? Sim, aí nós não tinha roupa, nós não tinha nada. Nós tínhamos que sair à noite para dormir debaixo de árvore, esperando que era o dia para voltar para casa. Tá. Com quantos anos tu saiu de casa? Saí com 16 anos. Por quê? Eu não aguentava mais aquilo. Como é que foi a tua saída? Eu cheguei em casa e meu pai estava batendo nas minhas irmãs. Ah, e aí?
Aí eu empurrei ele, dei um pedaço nele. Já era um cara grande? Eu era seco, mas era alto. Não. Aí eu peguei uma faca e eu ia furar meu pai. Tu ia matar teu pai? Eu ia furar ele. Se não fosse matar, não sei. Tá, e aí? Aí a minha mãe se meteu no meio, gritando comigo. Tá. E aí eu disse pra eles, olha, eu vou sair de casa. Mas se eu souber que vocês machucaram o meu irmão de novo, qualquer um deles, eu volto aqui. Aí eu vou matar vocês. Foi meu último contato com eles, depois de anos. Tá. E aí tu saiu de casa e foi pra onde? Fui pra Canoas, Com 16 anos, 16. 16 anos. E pra onde é que tu foi em Canoas? Quando eu cheguei lá, me apavorei e fiquei sentado num cordão Rua? do lavagem de carro que tinha lá. Uhum. Aí um conhecido meu me viu lá. Aí ele trabalhava de garçom nas boates, aí me levou pra lá daí. Uma boate? Sim, pra 2. Tá, e qual era, o que tu fazia nessas boates? Aí eu fiquei trabalhando de garçom também, Garçom. sim. Tá bem. E depois, como é que foi a tua vida? Tu teve um trabalho? O que tu... Sim, aí eu trabalhei Peguei mais idade, aí fui trabalhar no polo, no carregamento. Tá. Aí conheci a mãe das minhas filhas, A Edna? a Edna. Aí tive as 2 gurias, Quantos anos tu ficou com a Edna? uns mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É, Teve 2 filhas. 2 filhas com ela. Como é o nome e a idade das filhas? A Jéssica, 28, Aham. e a Alexia fez 27, acho. O que elas fazem da vida hoje? Uma trabalha no hospital e a outra, não me lembro o nome da empresa que ela trabalha. Tá. São casadas? Tem filhos? Só uma é. Tu tem netos já? Tenho netos. Tem netos. Tá. E aí tu trabalhou nesse polo aí? Trabalhei um bom tempo lá, Uhum. aí depois fui pra Corsã. Pra Corsã? Pra Corsã. Qual era a tua função na Corsã? Eu era responsável de abastecer o estado todo de material para tratamento de água. Quanto tempo tu trabalhou na Corsã, aproximadamente? Eu entrei em 2000, fiquei lá até acho, 2017, final de 2017, alguma coisa assim. Bastante tempo. Sim. E por que tu saiu da Corsã? Que daí saí de lá, fechou o depósito. Fechou o depósito. Sim. E aí tu foi trabalhar em quê? Aí fui pra academia com a Deb. Tu já tava com a Débora nessa Eu época? tava com a Deb. Já tava com a... Aí tu foi pra academia. Sim. Mas tu não tinha formação em educação física? Não, por isso que eu ficava de coach. Tá, coach o que é? É personal? É tipo um personal. Tá, mas e para ser um personal tu não precisa ter uma formação, tu Sim, não precisa sim. ter... E como é que tu exercia isso dentro da academia? Tu não encontrava problemas lá com o proprietário da academia? Não, a gente se dava super bem. Como era o nome do proprietário? Como é que- Alexandre. O Alexandre. Sim, É o que prestou depoimento aqui nesse processo? sim. Ele sabia que tu... Sim, sabia. Eu treinava ele. Tá. E como é que era a tua rotina nessa academia? Era todos os dias. Todos os dias. A gente chegava lá, tipo, 9h30, 15 para as 10 Uhum. e saía de lá 8h30, 9 horas. A gente... Eu Tu e a fala... Débora. Tu e a Débora. De segunda a sexta. A Débora tinha... As... Nas dela E tu tinha os e eu teus. tinha os meus. Ela tinha bastante alunos? Tinha também. Tu tinha bastante alunos? Tinha bem mais que ela. E tu cobrava? Tu recebia Sim, claro. por esse Claro. serviço? Como é que tu... O pessoal tudo pagava ela. Eu não cuidava do dinheiro. Uhum. Era Pix, no dinheiro, era tudo com ela. Tá, isso que eu queria saber. Como é que tu recebia esse dinheiro? Se tu recebia em espécie pra Em ti, espécie era para ela também e no Pix era para ela. no Pix pra ela, Sim. na conta dela. Na conta dela. Por que na conta dela e não na tua conta? Eu não gosto de nada de internet. Ela administrava cuidava de mais tudo. a questão... Sim, ela cuidava de tudo. Então, assim, o dinheiro que tu ganhava, que ela ganhava, ia pra conta dela e na conta dela vocês pagavam as despesas, é Sim. isso? O que vocês tinham de despesa? Luz, gasolina, às vezes oficina. A casa era própria. A pra casa era nossa. Essa casa já era tua. Sim. Desde quando que essa casa já é tua? 2008, 2007, 2008. Aham. Antes de tu conhecer, portanto, a Débora. Isso. Tu viu, disseram aqui, né, que eles mobiliaram, os pais dela mobiliaram essa casa pra ti. Isso é verdade ou não? Sim, a dona Rosane comprou o sofá, mas quem pagou foi ela, só tirou o sofá. Aí alguma coisa ela dava pra Débora. Sim. Ela ficou com 2 roupeirinhos que a Débora tinha, deu uma sapateira pra Débora. Aí a cama de casal ela deu, pra nós botar no outro quarto. Uhum. Mas era tudo assim. Alguma coisa que a gente pedia pra ela tirar, mas era pago.
Como assim Alguma tirar? coisa ela deu. Que tirar? Me explica isso aí. Ela tirou o sofá daqueles retrátil, aqueles grandão, mas quem pagou fui eu. Ah, ela usava o crédito, o nome dela, é isso? Que nem a faculdade, o senhor Davi falou, ele pagou a faculdade, aí quem terminou de pagar a faculdade dela fui eu, e a segunda faculdade dela fui eu que paguei. Ela fez uma segunda Ela faculdade? fez uma segunda faculdade e eu paguei. De quê? Para dar aula em colégio e aula em academia. Entendeu? Aí a primeira fez para dar aula em academia e depois para dar aula em colégio. Tá. E aí a outra eu paguei também. E lá na academia que vocês trabalhavam, como é que era a rotina? Vocês ficavam sempre juntos ou não? Nós estávamos sempre de frescura. Nós estávamos sempre de frescura. Sempre um grudado no outro. Nós não saía sozinho. Vocês treinavam juntos? Eu treinava ela. Tu treinava junto com ela? Eu treinava ela. Sozinho, separado. Passava o treino dela, depois eu ia treinar. E tem algumas pessoas que dizem que tu era controlador, que tu ficava sempre cuidando ela, vigiando ela. Se ela saía um pouco da academia, tu já pegava o telefone e já ligava para ela. Doutora, meu horário de treino era das 13h30 às 5h. Era sagrado. Tá. Então, e era o intervalo que o pessoal da recepção tinha para fazer lanche. Aí tem acho que Lapadoca ali, que negócio de sair. Tá? Ela ia com as gurias quase todos os dias lá no verão. Eu nunca me importei. Nós vamos no mercado pegar um lanche. Eu nunca me importei. Eu nunca fui possessivo. Eu nunca mandei nela. Ela tinha toda a liberdade. Marcava janta na casa das amigas. Tá? Eu largava ela lá e ela ficava lá. Pô, às vezes ela pegava o carro, ela me deixava na academia e ia de carro. Aí depois eu pegava o Uber e ia até lá. Mas não enchia o saco, ficava dentro do carro deitado. No teu celular, e tu usava esse celular que consta no processo? Sim. Me diz uma coisa, e nesse celular teria mensagens tu pedindo a localização dela, pedindo que ela informasse onde é que ela estava, Não tem, dizendo não para ela tem. voltar, Não. mas Não tem? Tá? Inclusive tem fotos assim, ó, de ela encher a cara na casa das amigas. Tá? encher a cara é bebê. Beber as ganha. Uhum. E vomitar dentro do carro quando nós temos indo embora. Aí eu chegar em casa, limpar tudo, tirar a foto dela e mandar pra amiga dela, pra Tuane. Dizia, ó, te mandei, deixei de um jeito, me arriando, te deixei de um jeito, tu me entrega assim. Mas não tem mensagem tu controlando ela. Não, nenhuma. Tu tinha ciúmes dela? Um ciúme mais que nem ela tinha de mim. Entende? Mas que nem assim, nos pais delas. Nos pais dela, às vezes eu dizia que eu queria ficar treinando na academia. Ela podia ir lá sozinha. Eu nunca, jamais eu ia proibir ela de ir no pai dela. Jamais, tá? Que ela tinha carteira, o carro também era dela. Tá? Às vezes eu não queria ir, eu queria ficar treinando. Sabe? Aí eu dizia pra ela, me deixa na academia, vai lá. Aí quando ela tava fazendo uns negócios de foto, que nem o pai e a mãe dela falaram que ela fazia as fotos lá. Eu comecei a treinar um casal, tá, que eles eram fotógrafos. Aí eu trocava serviço com eles. Eles faziam os vídeos dela para postar, de vídeos e fotos, e eu treinava os dois. Pois é. Esses vídeos que ela postava nas redes sociais, o que o senhor achava disso, senhor? Eu nunca dei bola. É tanto que ela fez um ensaio sensual e pediu para postar umas fotos no Instagram. Eu só falei para ela, tá, não posta nada vulgar. Ela tinha liberdade de postar o que quisesse. Eu só dizia, não posta nada vulgar. Isso aí eu falava até para minhas filhas quando era pequena. Não postar nada vulgar. Ela... O senhor ficava chateado, enfim, incomodado dela conversar com homens, estar no meio de homens? Não, Em festa, academia? não, capaz. Nunca. Ela treinava mulheres e homens? Só mulheres? Só homens? Ela treinava um filho do médico lá. Que ele preferia treinar com ela, né? Porque ele tinha medo de treinar comigo. Qual médico? O Dr. Castro. Como é o nome? Como é o nome do guri? Do filho? Não me lembro. O nome dele eu não lembro. Tá. Me diga uma coisa, seu Alexandro. Eu não entendi muito bem. Eu queria que tu explicasse isso assim.
esse acerto de... Agora eu vou pro dia, tá? Do fato, tá? Tá. Tu disse, né, que tu tinha um acerto de contas antigo para resolver. Quando é que seria esse acerto? Seria naquela madrugada? Naquela madrugada. Seria a madrugada do dia 26, Isso. na sexta-feira. Que horas que disseram pro senhor que... Depois das 5. Depois das 5 horas da manhã, Uhum. Boate Orfeu? Bote Orfeu. O que é Boate Orfeu? Desculpa que eu não conheço. O Bote Orfeu é tipo uma sauna. Tá. E o senhor disse que quem lhe informou a localização dessas pessoas foi o Dono da traficante. boca. Por que ele faria isso? Porque faz anos que eu pego com ele me conhece bem. E essas pessoas estiveram lá na boca dele, perguntando por ti? Perguntaram pros vendedores. Tem um depoimento da sua filha, Alexia, na polícia, que ela disse que o senhor fazia cobranças, né, que o senhor era um matador de aluguel. Isso é o que constou ali no depoimento. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso. Olha, matador de aluguel é meio pesado. Mas cobrador, eu fiz alguns serviços de cobrança. Como é que era? Para quem é que o senhor cobrava? O Joel, ele já é morto, era aqui de Montenegro. Tá, mas como é que eram essas coisas? Para quem o senhor cobrava dívidas de quê? De dinheiro que ele emprestava. Ele era algum AJ, um banqueiro? O que ele era? E tinha muita grana. Muita grana. Ele era um AJ? Sim, às vezes. Ele emprestava dinheiro para pessoas certas, né? Então, eu não ia cobrar, eu ia buscar o dinheiro. Tá. Nada de chegar ameaçando. É. Entendeu? Inclusive, o marido da dona Samanta. Tá, não vamos pessoalizar isso aí, por favor. Tá. Me diga uma coisa, o senhor fez referência a esse veículo que o senhor utilizava no dia, que teria uma dificuldade para o senhor encher a direção, alguma coisa assim? Sim, sim. Que problema que esse veículo... É que endureceu a direção. Ah. Entendeu? Aí tinha que trocar a barra daí. E aí o cara ficou de arrumar a barra para trocar. E na prática, o que isso representa para quem dirige? Né? Vai sair daqui, vai dobrar a esquerda, vai dobrar a direita, como é que faz? Tem que fazer muita força. Com as duas, né? Com as duas mãos, fazer muita força. E ir, voltar. Tá, e o que tem a ver essa situação que o senhor narra com o fato do senhor ter entrado de ré na casa ali onde porque mora? lá eu ia ficar no vai e vem, até conseguir manobrar ele. Se o senhor entrasse de frente naquela rua? Pois é, eu ia ficar no vai e vem até conseguir virar ele. Diz que o senhor ia ter uma dificuldade para fazer o Pra dar carro... a volta. E quando o senhor ia lá... Há quanto tempo que esse carro apresentava esse problema aí? Mais ou menos. Uns 2 meses já. E nesse período o senhor já tinha ido nesse local? Na casa ali do seu sogro e da sua sogra? Acima, daí nós entrávamos dentro do pátio daí. Aí já entrava de frente dentro do pátio, saía de ré, aí conseguia virar daí. Entendi. Tá. A academia essa é For Fear. Ela... O senhor recorda se essa academia ela tinha câmeras de monitoramento Tem câmeras. dentro da academia? Dentro da academia tem câmeras, várias câmeras. Várias câmeras. E essas câmeras, elas registravam e guarneciam as imagens assim, Sim. por um período? Sim? Sim, ela guarda um tempo. Guarda um tempo. Uhum. Com relação à mensagem pro Periquito, tá? Qual é o nome dele? André Flores? O nome do Periquito? Não. Não é? Não. Ele não mora na Rua dos Girassóis, número 135, aqui em Montenegro? Não, tinha de Canoas. Não é esse? Sim. Pirulito, perdão. Periquito. É que botaram aqui na certidão Pirulito. Não, é que na certidão aqui que consta do delegado, consta Pirulito. E então, tá.
E quando o senhor fala nessas mensagens, nessa mensagem que o senhor, de áudio que o senhor mandou, né, o senhor falou da... Né, valeu, deixa eu ver se eu acho ela aqui, para ser fiel a... Agradeço a farra e a folia que a gente fez. Fizemos muita loucura junto. Muita. Toquemos terror. Valeu a pena. O que o senhor está fazendo referência ao quê? A crimes que os senhores praticaram? Festas? Festas. Festas, usos de Sim, droga. Drogas. Isso. É isso que o senhor estava fazendo Sim, referência? claro. Tá fazendo referência. E quando o senhor manda essa mensagem aqui pro Periquito, né, parece dar um ar assim que o senhor está meio até se despedindo, né? E se a gente tiver chance de ficar junto em outra vida, enfim. É que os caras não sabiam se revoltar, É né? isso que eu quero saber. Assim como eu estava indo para fazer, os caras podiam estar me esperando. Isso é em razão do que o senhor, né, o senhor refere que o senhor tinha um acerto de contas, Sim. né, que o senhor ia utilizar uma arma de fogo e o senhor temia que pudesse acontecer alguma Sim, coisa claro. com o senhor. Eles podiam estar me esperando também. E o que é decorrente do que esse acerto de contas? Mas é da antiga, é bem da antiga. Mas o que é antigo? Nós estamos, aqui é 2024. O que é bem da antiga? Foi 2005, 2006, eles mataram um amigo meu. Eles quem? O Cigano e o... E o Tatu. E eles mataram um amigo teu? Mataram um amigo meu. Por que eles mataram esse amigo teu? Ah, eu não sei. Aí nós estávamos já... Eu já tinha quebrado um no meio já. Aí o pessoal apartou, ele saiu fora ligeiro. Nós já tinha se pegado já. Mas sem armas. E eles, durante todo esse período, eles sumiram, foram presos? Estavam presos, aí foram soltos. Aí eu fui atrás onde eles estavam. Aí eles fugiram. Aí depois fiquei sabendo que eles estavam presos de novo. E aí, pelo que eu entendi, eles foram atrás do senhor lá nessa boca de tráfico lá? Eles chegaram lá para pegar. E aí perguntaram pro pessoal se eu andava indo lá. Alex, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Sobre essa questão da separação. Tá? Hoje tu contou aqui uma situação que tu quis a separação. Mas antes disso, tu falou que a Débora achou um vídeo no teu telefone. Sim. Tá? Se ela não tivesse encontrado esse vídeo, não tivesse brigado contigo por causa disso, tu teria pedido a separação? É que é o seguinte, que nem eu te falei, eu fazia muito uso de drogas, sempre. E ela já tinha mandado eu parar para me cuidar, e eu não parava. E aquilo estava magoando ela. Não sei se de repente nós estávamos juntos ainda, não, porque eu não teria parado. Meus outros casamentos foi a mesma coisa, foi por causa de drogas. As mulheres tudo legal e eu botei todas fora. Já usava droga às vezes naquela época. Desde quando das outras. Vendinha ali onde tu residia. Há quantos anos tu morava ali? Mais de 30. Mais de 30 anos. É perto do interior? É, mais interior ainda. É mais interior. Ali Isso. já é considerado interior? É. Ah, tem uma localidade ali acho que a doutora ali falou, Passo da Amora. O que é Passo da Amora? Isso aí já é aqui na entrada de Montenegro, né? A tua casa é perto ali? É longe, é longe. É longe? É longe, é bem longe. Por fim, só para esclarecer, a questão lá do armário, tá? Esse armário que falou, eu não sei se eu entendi direito, o armário era em L, o armário Sim. do quarto, tá? Tu sabe dizer se no momento que tu jogou a Débora, ela bateu a testa no armário? Eu joguei ela no canto, né? Tava assim, ó. Aí ela pegou no canto. Mas tu não viu se ela bateu Não a vi. testa? Não sabe se ela bateu o cotovelo quando caiu no chão? Não. Ah não, cotovelo sim, cotovelo ela bateu. Mas a testa não vi.
E só a última questão, tá? Só te contando aqui, sobre aquela questão da menina, de uma medida protetiva. Eu acho que, para mim, ficou muito claro, mas para deixar claro para os jurados, o que tu quer dizer é que houve Uma invenção dessa história a partir de uma sugestão da mãe da menina, Da é isso? mãe da menina. É tanto que tem as mensagens, tudo com a advogada que está cuidando para mim disso aí. Tá. Tia, deixa eu te perguntar dos anabolizantes. Quais eram os anabolizantes que vocês usavam? Eu usava quase todos os tipos. Usava trembolona, boldenona, deca, durateston, sabe? Hemogenin. E usava muito esse potenai para treinar. Deixa eu te perguntar, a gente olha algumas fotos da Débora, tá? Uhum. Tem momentos nas fotos que ela parece mais forte, outros momentos nem... Sempre ela foi forte, mas né, Sim. tem vezes que parece que é mais. Existe um ciclo? Existe, sim. Como é que funciona esse ciclo? Explica para os jurados. Ela fazia uma vez por ano. Tipo, ela fazia mais perto do verão. Começava ali em agosto, setembro e ia até o final do ano daí. Ela é bem forte. Volta. A outra. Volta. Outra. Aí. Deixa eu perguntar. Tu dá treino já há bastante tempo, Sim. tá? Por mais que se queira dizer aqui, e se levantou isso que tu não dava treino, que tu não trabalhava, tem um áudio da Débora confirmando que teus alunos recebiam pelo Pix dela. É fácil ou é normal uma pessoa ficar com esse corpo sem o uso de anabolizante? Não fica. Só na genética? Não fica. Doutor, se o Oi? senhor não se importa, o senhor pode mostrar as datas das fotos sempre que o senhor mostrar? Se eu tiver as datas aí. Aí estão vocês dois, ó. Olha, aí estão vocês dois. Aquela tinha data, sim, era uma publicação do Facebook, tinha data. Tá, vamos ver a data. Ó, o Arthur fez uma homenagem, por exemplo. É 29 de maio de 2019. 19, tá bom. Tá. Bem no início do relacionamento, segundo cálculos. Só para a plateia, como você falou antes, nós não pedimos- pode se manifestar. E nós pedimos para eles pararem. Só que, doutora, eu acho que o seu cálculo está um pouco equivocado. Mas eu não vou lhe culpar porque eu também sou ruim da matemática. Mas 2019 não era bem no início do relacionamento, não. Não, nós já tínhamos se separado e voltado a ficar junto. Tá, essa foto aqui, tá? Essa foto aqui, é ela ali de óculos vermelho? Sim. Tá? Eu te pergunto, esse corpo, assim, isso aqui, a pessoa é fácil, fica com esse corpo sem o uso de Não, sei anabolizante? não. Nem eu tava. Até eu tava usando. Tu estava usando anabolizante aí também. Tá, vamos passar as fotos agora. Aquela também tem data, inclusive tem escrito embaixo, se não estou equivocada, quem é na foto. Ó, 19 também, né? 2019. Ele podia dizer quem é a moça ali também. Pode dizer quem é a moça? Eu não lembro o nome dela, mas é a amiga nossa. Amiga de vocês, tá. Uhum. Vamos passar outra foto. Essa aí já foi. Essa foto aqui. Tu tá aí nessa foto? Sim. Quem é a tua aí? Eu sou da esquerda. Da esquerda. E tem outro homem beijando ela aí. Essa foto, passa um pouquinho para baixo, Du, para nós mostrarmos Arthur, para mostrarmos a data. Tá? Fevereiro de 2018. Vocês já tinham um relacionamento nessa época. Sim. E tem um outro homem beijando ela. E essa foto ela postou. Tu permitia ela postar fotos assim com. Sim, era amigo nosso. Tá. Mas quem olha as fotos assim nem sempre sabe se é amigo. Mas daí, né? Não quer dizer. Tá. Passa mais outra. Não, outra. Aí. Tá. Tu tá aí nessa foto? Deixa eu ver. Tô lá atrás, Lá- atrás dela. Lá Tô atrás. atrás dela. Tá. Isso é na praia, vocês com Isso. amigos? Aham. Tá. Eu te pergunto, esse carro ali, ó, tu deu de presente um carro pra ela? Sim, Esse carro foi tu que deu pra ela? foi. Vamos ver ali, ó, qual é a data. Aí ela. 2015. Nada como começar a semana com uma surpresa dessas. Amei, meu pretão.
Obrigado, meus amores. Sim, mas ainda tava nós três juntos. Tava eu e a Cassiane. Ah, meus amores é pra ti E pra Cassiane. e pra Cassiane. Ah, sim, ela marca ali a Cássia. E aí ela ficou um tempo com o carro, aí desmanchou a frente dele e eu perco total. Tá. Pode passar, Eduardo. Isso aí é numa festa. Vocês vamos botar... Isso aí na festa. Baixa ali, Eduardo, Arthur, pra ver a data. Tem a data? 22 de março de 2023. Sobe a foto ali pra gente ver. Essa foto também foi postada por ela. Tu Sim. tinha ciúme que ela postasse essa foto? Não. Não? Mostra o vídeo. Tem um vídeo dela dançando nessa festa. Tá, não, tá bem. Não precisa mais. Não há necessidade. Deixa eu te perguntar. Aí, ó, 2023, ela estava fazendo o ciclo de anabolizante aí também? Sim, tava porque era verão, né? Era verão. Ela começava em agosto, setembro e até o final de fevereiro daí. E daí nós ia pro carnaval, e aí ela queria chegar grandona. Uhum. Tá bem. Pré-treino vocês tomavam também? Só de animal. Como assim sol de animal? Só para cavalo. O que é... Não, me explica. O que é isso? Como é que funciona isso? Isso aí é Potenai o nome. Potenai. É. E é comum fisiculturista tomar... Os caras de treino pesado eles tomam. Tá, e onde se compra esse... Na agropecuária. Tu compra na agropecuária. Sim. Não precisa de receita para Não. isso? Não precisa de receita. Não, precisa, mas tu Mas você- consegue sem. Consegue sem. Consegue sem. Tá? E o anabolizante, como é que vocês conseguiam anabolizante? Não precisa de receita? Na academia em Canoas. Academia em Canoas. Sim. Tá. E esse pré-treino, como é que ele funciona? É aplicado com injeção? É medicamento? Sim, é seringa na veia. Seringa na veia. Uhum. E quem aplicava em vocês? Eu, Tu aplicava nela também? sim, eu aplicava em mim, aplicava nela. Isso é antes de treinar, por isso chama pré-treino? Sim, antes de treinar. Tá, antes do treino, coloca. Tá bem, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Eu não tenho mais perguntas. Os jurados têm alguma pergunta que o façam por escrito? Não? Obrigada. O senhor pode... Só me permite, então, é que eu achei que a senhora fosse fazer aquela pergunta tradicional. Se ele tem mais alguma coisa a falar, né? Então, se a senhora não tem, deixa eu perguntar, tu tem mais alguma coisa que tu queira falar? Se Em permitir. tua eu tenho. defesa? É que eu disse para ele, depois no final a juíza vai lhe fazer essa pergunta tradicional. E aí, como a senhora não fez, né? E aí eu pergunto para ele. Já passou minha vez, né, doutor? Oi? Mas tudo bem, o senhor quer em prol da ampla defesa, por favor. Eu quero, assim, pedir perdão para a família dela. Que por mais que eu peça, eu sei, assim, que daqui a pouco eles não vão aceitar, mas com o tempo. Foi sem querer, eu juro que foi sem querer. Que, querendo ou não, eles vão fazer parte da minha história pro resto da vida. Eu sempre amei ela. Eu amo ela e sempre vou amar. Ela era a minha rainha. Eu fazia tudo para ela e por ela. Eu limpava, cozinhava, lavava tudo para ela. Tá? E ela tinha prazer de falar isso para as alunas. Tem gente no auditório que pode confirmar. Alunas dela ali que pode confirmar. Que ela dizia que eu ajeitava o rango dela, eu lavava a roupa dela. Eu amava demais ela. Eu sofro todas as noites eu baixo remédio. Ela era tudo para mim. Entende? E eu já falei também que eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu sair de lá. De tanta falta que eu sinto dela. Era isso. Bom.